qual é a tua análise em relação às empresas brasileiras e quais os prós e contras de elas não estarem agora se lançando ao mercado externo? Luiz, obrigado pela pergunta, é um prazer estar conversando contigo. Eu entendo que a internacionalização de empresas é uma grande oportunidade. Porém, esse mercado ele ainda não é tão explorado por algumas razões. Eu poderia listar pelo menos 3 razões. Primeiro, a internacionalização das empresas ela é precedida pela internacionalização das pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa internacionalizada, ela conhece outras culturas, ela conhece outros idiomas, ela se sente mais cidadão do mundo do que necessariamente preso a um determinado local. Então, talvez precisemos melhorar um pouco mais o nosso aspecto de internacionalização das pessoas. Um outro aspecto que eu acredito que possa explicar isso é que o mercado local tem tantos desafios e que muitas vezes as empresas elas estão mais focadas em resolver os desafios locais do que explorar oportunidades em outros ambientes, em outros mercados. E um terceiro fator, eu diria que existe ainda o que nós chamamos de distância psicológica, ou seja, as empresas elas, pela distância cultural, pela ausência de internacionalização das pessoas, elas enfrentam um medo a um distanciamento psicológico para se expandir a outros mercados. E é por isso que muitas vezes as empresas, quando elas vão dar o passo da internacionalização, elas procuram países que essa distância psicológica é menor. Portugal ou algum país da própria América do Sul. Mas eu reitero, é uma oportunidade e eu diria que o primeiro passo, Luiz, para o sucesso da internacionalização é um diagnóstico interno da própria empresa. É interessante, você quer ir para um outro mercado, mas é melhor começar olhando dentro de casa. Vai na sua missão, na sua visão, nos seus princípios e verifica se o seu DNA é um DNA que te permite internacionalizar. Verifica a vocação do seu produto, a vocação do seu serviço, se isso se tem vocação para internacionalizar-se. E ao se fazer esse diagnóstico interno, você já consegue entender como você está se portando no mercado local, para então poder explorar oportunidades em outros mercados. Numa síntese, essa é a minha visão a respeito do momento aí das empresas em relação à internacionalização. Agora, lá fora, qual o tipo de setor que mais é demandado ou tem maior chance de sucesso, né, no mercado externo? Por exemplo, o setor de serviços ou o setor industrial mesmo, de produtos básicos, né? Quer dizer, qual deles tem a chance de alcançar sucesso nesse mercado? Há muitos nichos, mas eu entendo que o setor de serviços, e especialmente tecnologia, é o setor que as barreiras são menores, para que você possa penetrar em um outro país. Nós estamos assistindo agora uma internacionalização no que diz respeito à exportação de serviços. O Brasil ele tem entrado numa oportunidade de prestar serviços na área de tecnologia. Nós temos uma mão de obra mais barata, comparada com países de primeiro mundo, e um conhecimento competitivo. Então, essa combinação, mão de obra mais barata, câmbio favorável ao país de primeiro mundo, e a necessidade que eles têm de mão de obra para desenvolvimento de softwares e várias soluções, abre uma janela interessante de oportunidade para a internacionalização de serviços. Você também tem outras oportunidades de ingresso nos mercados, mas para você falar, por exemplo, de varejo, o varejo é uma região, uma área que está muito controlada pelos grandes players. Então, para você conseguir colocar o seu produto dentro de um segmento de varejo, é um caminho um pouco mais desafiador. Você também, quando estamos falando de produto, você precisa conhecer um pouco mais
a respeito das necessidades, até mesmo elementos culturais daquela empresa. Por exemplo, tem o caso da internacionalização da Bauducco. Para nós aqui, o panetone no Natal é uma grande tradição, né? Lá nos Estados Unidos não tem panetone no Natal, né? E, na verdade, eles têm um outro feriado, que é o Thanksgiving, que foi ontem. Então, são elementos culturais importantes. Para nós, nós não temos o Dia de Ação de Graças. Então, a Bauducco ela precisou se adequar a partir de um comportamento cultural para colocar o seu produto e tem uma história de sucesso. Então, resumidamente, serviço, eu diria que é um caminho mais fácil, principalmente na área de tecnologia. Produtos também você tem acesso, mas para escalar dentro de um mercado internacional, você precisa fazer, né, uma pesquisa de mercado, entender as necessidades, entender o markup do seu produto. Não é porque você tem sucesso no seu país com o seu produto ou com o seu serviço que automaticamente você vai ter sucesso em um outro país. Até uns anos atrás, a barreira do idioma era um complicador. Quer dizer, mesmo o inglês, que é universal, era difícil, porque o Brasil não tinha um grau de especialização no inglês até para a área de tecnologia. Quer dizer, hoje em dia, essa questão do idioma ainda impede a empresa de se lançar ao mercado externo? Veja, eu diria que nós melhoramos, mas ainda estamos distantes daquilo, pelo menos na minha visão, do nível de comunicação que você precisa ter para ser bem-sucedido. Porque não é apenas conhecer a estrutura do idioma, é conseguir entender as entrelinhas em um processo negocial. Você pode entender as palavras, mas você não vai entender as entrelinhas. Aqui no Brasil, vou te dar um exemplo, né? Quando você não está muito interessado em falar com alguém, você fala, me liga mais tarde. É verdade. Né? Me liga mais tarde. Então, para um estrangeiro, call me later, né? Para falar no inglês. E o que a gente está querendo dizer, olha, me liga mais. Né? Os estrangeiros ou algumas culturas, eles são mais diretos. Né? Eles não querem perder tempo. Olha, eu não vou fazer isso. E essa objetividade, às vezes, choca. Então, você pode entender a palavra, mas você não entende a agenda atrás da palavra. Então, você precisa, além do grande domínio do idioma, conhecer a cultura e ter uma flexibilidade para buscar. O que ele quis dizer com isso? E dependendo de onde a pessoa vem, da região do país em que ela mora, como temos aqui, o Brasil é um país continental. Né? Nós temos diversas culturas num único país. Isso tem também em outros países. Você pega a China, você pega os Estados Unidos, os vários países da Europa. Mais uma vez, a internacionalização ela é um capítulo importante e falar o idioma é um passo essencial, mas não é o único. Não conseguir falar o idioma atrapalha, mas você vai ter que... eu diria que o ambiente comercial tem a sua própria cultura. Não é um obstáculo insuperável. Mas você vai explorar muito mais oportunidades na medida em que você dominar bem o idioma, conhecer bem a cultura e ter essa flexibilidade para entender alguns comportamentos que nem sempre são tão claros. Quais são os outros entraves que você veria hoje para uma empresa se lançar no mercado externo? Questão trabalhista, questão não conhecer, por exemplo, a política tributária do país. Quais são os empecilhos que existem hoje? Eu diria que o ambiente regulatório de um outro país é muito importante você conhecer. A legislação de um outro país, é importante você entender como aquela legislação se aplica ao seu negócio. As relações contratuais,
Então, quando você vai fazer uma exportação, que é um passo inicial da internacionalização, aí você vai ter alguns elementos importantes, né? Logística. Logística no assunto internacionalização é fundamental, porque se você não fizer um bom planejamento logístico e não transferir para os seus documentos de exportação aquilo que você combinou, você pode ter dificuldades nesse aspecto, porque isso envolve custos, envolve responsabilidades. Então, a logística é um desafio e precisa ser bem enfrentada. Questões contratuais. Quando você escreve um contrato internacional, normalmente ele vai eleger a legislação de algum lugar. Então, fica eleita a legislação do estado da Flórida, por exemplo. Mas o que é a legislação do estado da Flórida? Como é que ela regula a sua relação? E às vezes você assina um contrato sem saber como é que se regula. Aí você vai ter uma câmara arbitral para decidir aquela questão. E normalmente nos contratos internacionais você vai colocar lá as regras do International Chamber of Commerce, né? Mas o que essas regras do International Chamber of Commerce, quanto custa, como é que isso funciona, as questões trabalhistas, de um modo geral, como a gente já está num ambiente muito rígido, é difícil encontrar um país com normas tão rígidas quanto as nossas. Então, eu diria que a questão trabalhista ela é mais tranquila, porque a gente já tem uma cultura de atuar num ambiente restrito, mas você precisa se adequar à legislação local, e eu diria que aí não é algo tão desafiador. A questão tributária, sim. A questão tributária, ela pode ser um entrave. Então, basicamente, eu colocaria aí na questão da marca, o registro da marca. Quando você vai fazer negócios em um outro país, você vai levar a sua marca para lá, você precisa cuidar do registro dessa marca naquele território. Enfim, tudo isso que nós estamos falando, né? Diagnóstico da empresa, estudo do mercado, como é que você conecta a sua empresa ao mercado por meio de um aspecto logístico, as barreiras regulatórias, as barreiras tributárias, as barreiras contratuais, tudo isso integra um pacote que nós poderíamos chamar de planejamento estratégico, para então dar esse passo da internacionalização. E um ponto importante, Luiz, é identificar qual é o markup, qual é a margem que o seu produto ou serviço tem. Porque se você tem um produto que o seu custo de produção é 1, e lá no seu mercado-alvo você consegue vender a 5, porque o preço daquele produto, aquele mercado paga 5, puxa vida, você tem um excelente markup. Então vale a pena você se debruçar sobre todos esses aspectos e fazer a sua lição de casa. Agora, se você tem um produto que o markup é baixo, talvez não vale a pena, porque você vai precisar ter escala para conseguir colocar o seu produto. Então, em linhas gerais, essa é a visão aí na questão de internacionalização, que passa pelo planejamento estratégico e esses pontos que eu estou comentando com você. Agora, eu te pergunto também o seguinte, uma coisa que aqui a gente até costuma achar engraçado, gostar da questão, mas eu não sei como é que é lá fora. O famoso jeitinho brasileiro funciona lá fora? É bem visto lá fora? Ainda mais numa relação comercial? Não, veja. Historicamente, vamos dar uns passos atrás aqui. Historicamente, o Brasil ele vem de uma tradição que nós chamamos de civil law. O que é isso? É o Estado central dizendo a lei. Então, tradicionalmente, nós olhamos para o ente central que nos diz a lei e
esse ente central traz para si bastante competência e, de certa maneira, eu diria que como a gente precisa do carimbo, nós somos a cultura do carimbo, a gente precisa da chancela, de alguma maneira, presume-se que, sem a atuação do Estado, poderá haver má-fé. Sem o carimbo, poderá haver má-fé. Sem o Estado chancelar, poderá haver má-fé. Em outros países, eu diria os Estados Unidos, por exemplo, esse poder central ele é mitigado. Ele é mitigado. Porque você tem os estados autônomos com muito poder legislativo. E aí presume-se a cultura da boa-fé. Por exemplo, nos Estados Unidos não tem essa coisa de reconhecer firma. Levar num cartório para reconhecer firma. Você vai com a sua secretária vai lá e ela então atesta que você é você. E isso é suficiente. A partir do momento em que você tem um comportamento que coloca em risco esse pilar, que é a boa-fé, você está fora do negócio. Em todo o país. Em todo aquele país. É geral. É geral. Você está fora. Interessante. Porque você não tem reputação. Não tem. E essa coisa, ela é extensiva, por exemplo, a outras regiões? Por exemplo, se você teve um problema nos Estados Unidos, então você tenta a Europa. Essa imagem ruim passa para a Europa também? Quer dizer, os caras não vão arriscar. Se os Estados Unidos não quiseram, você também não vai ser o europeu que vai. Eu entendo que sim, eu entendo que sim. Hoje a gente está na época das mídias sociais, né? Você está buscando no mercado um cliente insatisfeito, ele multiplica, né? E um cliente insatisfeito por uma conduta ética, isso é muito mais grave. Eu posso, como mercado, aceitar um erro, uma falha, né, no produto, e você vai responder por isso. Mas condutas éticas, falhas éticas, e aí a gente está indo no jeitinho, né? Na verdade, existe um processo, você precisa conhecer o processo e seguir o processo. É assim que funciona. Então, tentar pegar atalhos para ganhar tempo, sem dúvida, é colocar um limite no seu desenvolvimento. Você não vai crescer naquele mercado, porque você precisa seguir o passo a passo. Agora, me fala um pouquinho do seu escritório de advocacia. Eu vejo que você trabalha nessa consultoria a empresas internacionais. Qual é a maior dificuldade que você encontra quando você tem que mostrar tudo isso para o empresário e dizer assim, olha, não é bem assim, não vou, amanhã você já está lá dentro, você tem que cumprir uma série de requisitos aí para poder chegar lá. Como é que é essa relação de vocês com as empresas em geral? Veja, nós fazemos os dois lados, né? Nós ajudamos empresas estrangeiras a virem ao Brasil e ajudamos empresas brasileiras a irem ao exterior. Então, peraí, antes de você começar a falar da nacional, como é que a empresa estrangeira vê o Brasil na hora que você chega para ela e diz assim, olha, você tem tudo isso aqui de legislação, tudo isso aqui de carga tributária, tem ainda, cada região, cada mercado tem sua característica, né, de compra e venda. Como é que é você mostrar ao estrangeiro o terreno que ele está pisando? Veja, o empresário ele é muito pragmático. Me explica a lei. Como é que funciona a lei? Então, eu contrato alguém por 1.000, mas, na verdade, como os custos trabalhistas me levam o dobro, o meu custo é 2. Eu tenho lucro real, lucro presumido, estimativa mensal, tenho apuração anual, tenho PIS, tenho COFINS, enfim, me explica tudo isso, aí ele planilha tudo isso e chega no seu custo. E aí ele verifica qual é o seu markup. Se ele tem markup, né, ele vem.
E a gente tem um mercado grande, né? Nós temos um mercado de mais de 200 milhões de pessoas. O problema, e a gente explica para o estrangeiro, é quando ele acha que vai fazer negócio no Brasil do jeito que ele faz no país dele. Às vezes o estrangeiro ele está acostumado ele pensa de uma maneira, os mesmos problemas que o brasileiro tem quando vai para fora é o mesmo problema que o estrangeiro tem quando vem para cá. Então o trabalho é quebrar esses paradigmas e construir confiança, né? E aí nós temos vários casos de sucesso. Vários casos de sucesso que a empresa vem e é bem sucedida, e também o contrário, né? O número de clientes que vão para fora é menor do que os clientes que vêm para o Brasil. Mas eu diria que os maiores entraves, Luiz, quando tem um contencioso, e aí ele pergunta, mas quanto tempo vai demorar esse processo? E aí você diz, olha, talvez 5 anos. 5 anos? Deve ser Eu digo, olha, um choque. talvez. Quando você tem uma ação trabalhista, não, mas eu já não paguei tudo isso. Mas aqui... Né? Agora, a gente teve algumas reformas importantes, a reforma trabalhista, a lei de liberdade econômica, a reforma previdenciária, estamos trabalhando aí na reforma administrativa, a reforma tributária. Isso tem preparado o país para um terreno mais fértil ao investimento estrangeiro. Tivemos a pandemia travou, né, o desenvolvimento, mas a gente já está assistindo o ingresso maior de capital estrangeiro aqui no Brasil. As expectativas para o ano que vem são positivas. Então, eu diria que, no final do dia, Luiz, tem que entender as regras do jogo. Se entendeu as regras do jogo e dá negócio, eles vêm. Agora, a gente está num momento interessante, né? Porque o Bolsonaro ele fez aí uma aliança interessante com o Trump, mas não construiu uma aliança institucional. Então, não estamos falando, ele não construiu uma aliança Brasil-Estados Unidos, né? Ele construiu uma aliança Bolsonaro-Trump. O Trump tinha uma visão tem uma visão muito nacionalista, né? América para os americanos. O Biden tem uma visão mais multilateralista, né? O Biden tem uma agenda ambiental mais desenvolvida e o Bolsonaro andou falando algumas besteiras em relação aí a... Deu uma travada aí nesse processo aí e vai ser complicador no futuro, né? Quer dizer, mas qual é a tua visão? Você acha que Biden vai ser melhor para o Brasil do que... Eu acho. Porque assim, eu acho que o Trump, eu vejo o Trump como uma política republicana, isolacionista. Primeiro eu. Já o democrata também não difere muito do republicano, mas ele é tudo assim, primeiro eu, né? Não é, o outro assim, primeiro eu, mas o democrata é assim, não, depois de mim, o que você quiser, a gente pode negociar, mas eu exijo isso, isso e isso. Quer dizer, o democrata na época do Obama, o governo democrata do Obama não foi tão bom para o Brasil, do ponto de vista comercial. Eu não vi assim, mudanças muito grandes. Ao contrário, eu vi eles pressionando muito, exigindo muita coisa para o brasileiro poder vender para eles. Você acha que tem mudanças? Me dá uma visão melhor desse troço. Veja, eu acredito que nós vamos ter um cenário mundial mais favorável. Porque menos conturbado, né? O Joe Biden tem uma visão de política externa mais agregadora do que o Trump. E, nesse sentido, eu acredito que nós vamos ter uma onda mais favorável e o Brasil também pode surfar nessa onda. Agora, o Brasil tem um risco que é ser um espectador desse processo, porque o Bolsonaro ele elegeu o Trump como um fiador
no cenário internacional. E esse fiador vai sair. O Bolsonaro ele se posicionou de maneira equivocada em relação a organismos internacionais relevantes, como a ONU, por exemplo. Ele tratou a questão climática de uma maneira muito insensível, né? Faltou um certo estadismo para lidar com esse assunto. A gente entende que esse tema é um tema sensível, que tem uma agenda oculta, que tem uma série de outras coisas, mas você não pode, na minha visão, lançar... também tem a pólvora para cuidar dos assuntos da Amazônia. Então, essa postura agressiva num país em desenvolvimento, que perdeu o seu fiador internacional, coloca o país numa condição de espectador, né, do que está acontecendo na ordem mundial. Porém, nós vamos ter um episódio, Luiz, que vai ser um episódio determinante na minha visão, que é o 5G. A tecnologia 5G, ela vai reformular meios de produção, ela vai ser importante, e aí nós temos as duas potências disputando esse mercado. Temos os Estados Unidos, que defende uma tecnologia, e temos a China, que defende outra tecnologia. E nessa busca de mercado, né, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, é uma liderança aqui na América do Sul. Então, eu acredito que nós vamos ter desdobramentos que, ainda que haja o risco de ser um mero espectador, o Brasil tem elementos para se posicionar. Mas vai ter que ser mais pragmático, vai ter que ser mais estadista, porque perdeu aí o fiador. Pois é, você tocou em uma questão interessante, que é essa questão do 5G, quer dizer, não há nenhum dos dois lados, comercialmente falando, nenhum dos dois lados sempre foi favorável para o Brasil. Os chineses são mais baratos comercialmente porque fazem na escala, né? Eles vendem na escala. Mas o americano está atrasado em relação à tecnologia. Qual deveria ser o papel brasileiro nessa questão? Neutro, olha, eu não vou nem para um nem para o outro, porque está levando a questão para uma discussão ideológica em cima de uma questão comercial deles, que não é nem não, é uma briga comercial deles. O Brasil como você disse, é um espectador dessa briga comercial, né? Ultimamente, quer dizer, o governo tem metido os pés pelas mãos também nessa questão, né? Ao querer fazer a geopolítica funcionar, uma questão que para as empresas nacionais aqui, as teles aqui, não fazem a menor diferença para elas se vai ser chinês ou desde que seja mais barato. Exato. Quer dizer, mas olha só, Luiz, a gente está politizando a vacina, que é um item essencial para pôr fim à pandemia. Nós fizemos uma opção por 2 vacinas, quando outros países fizeram opções por mais vacinas. Então, a gente está politizando 2. Ou fizemos uma escolha para 2, estamos politizando o tema. É inevitável a politização dessa tecnologia. Mas eu concordo com você, eu acho que a escolha, no final do dia, tem que ser técnica. E custo-benefício. Custo-benefício. Mas esse viés político, sem dúvida, vai pesar muito na decisão. Voltando de novo à questão da internacionalização, você acha que no governo Biden as empresas brasileiras teriam mais chance, vão ter mais chance de ingressar no mercado americano, ou não muda grandes coisas, ou era pior com o Trump? Como é que você analisa essa questão? Eu entendo que sim. Eu entendo que a política democrata ela vai ser mais favorável, vai ter mais abertura ao ingresso de estrangeiros, ao ingresso de empresas estrangeiras, do que a liderança do Trump. Tradicionalmente é assim. Se você olha o programa de governo do Joe Biden, ele textualmente
tem essa abordagem, textualmente fala sobre isso. Ele faz críticas pesadas ao que o Trump fez em relação à política dos estrangeiros, né? Separou mãe de filho, deu um discurso muito agressivo naquela linha American First, né? Então, eu acredito que a liderança de Joe Biden vai ser uma liderança mais tranquila e vai oferecer um ambiente mais favorável ao ingresso dos negócios lá nos Estados Unidos. Você acha que vamos dizer assim, essa pouca proatividade do Bolsonaro com o novo governo que vai entrar, né, cometendo alguns erros aí diplomáticos grosseiros, quer dizer, isso pode, de alguma forma, atrapalhar esse início de arrancada de governo lá e na questão da internacionalização? Você acha que isso... Eu não acredito que vai atrapalhar, né? Porque as instituições elas são fortes, as regras estão colocadas, não acredito que atrapalhe. Mas não vai ajudar. Não vai ajudar. Não vai... nós não vamos conseguir internacionalizar mais as empresas por causa do Bolsonaro. Não. Mas a liderança dele, a postura dele, não é uma postura que ajuda. Porque quando você cria alguns entraves culturais, né? Estou saindo do Brasil e a minha liderança não respeita o meio ambiente. Então, eu tenho um discurso, às vezes, um pouco mais... Eu tenho que melhorar o meu discurso para poder vender, né? O meu presidente, ele era amigo do Trump e não é amigo agora do Biden, né? Mas o comércio é muito pragmático. O comércio é muito pragmático. É relacionamento, é brand, é preço, é qualidade. Essa questão institucional, sem dúvida, influencia, mas eu não diria que vai criar entraves para a comercialização. Acho que isso é... O comércio, ele está... Os interesses comerciais sobrepujam a essas questões. Basta dizer Brasil-China, né? Eu não entendo a postura do Brasil em relação à China. Nós temos uma balança comercial que dá mais de 50 bi com a China, e aí a gente assiste, né, falas de lideranças locais contra um país que dá tanto dinheiro para a gente. Eu tenho dificuldade de entender. Mas não é porque as falas são desastrosas que a gente deixa de fazer negócio com a China. Os negócios acontecem. Entende? Só há a paciência. Ainda bem que o chinês é uma figura paciente, porque em outras situações a gente já poderia ter levado uma retalhada aí em função desse discurso que a gente está adotando de algumas autoridades que não fazem o menor sentido, né? Uma coisa é você fazer negócio, outra coisa é você ficar fazendo política em cima de negócio, né? Quer dizer, aí é complicado. A China compra o nosso commodity, compra nossos produtos agrícolas, compra a nossa carne, né? Esses são os motores da nossa economia. E eles, quando ouvem essas besteiras, eles têm que dar o recado, né? Ó, não esqueça que a gente está comprando de vocês, né? Então, ajuda esse discurso? Não ajuda. Mas eu não sei se não é um óbvio para que os negócios aconteçam. Então, vamos torcer para que o bom senso, né, chegue na cabecinha desse pessoal. Ricardo, foi ótima a entrevista, adorei conversar com você. Está convidado para a gente conversar mais vezes, entendeu? Sempre que a gente tiver alguma... A questão do 5G está aí, você pode me ajudar a acompanhar, entender qual é a postura do mercado externo em relação ao Brasil, né, as tomadas de decisões que nós vamos ter aí pela frente, né? Será um prazer, Luiz. Obrigado, parabéns aí pela iniciativa e estou à sua disposição. Tá ótimo, viu? Então. Um abração para você. Um abração. Tudo de bom. Tchau, tchau.